Olá, professores da classe dos primários. Você tem em suas mãos a responsabilidade de trabalhar com as crianças da idade de 6 a 9 anos, cheias de vida, impetuosas e ativas, a ponto de brincarem até a exaustão. Para elas, ainda é difícil ficarem sentadas e quietas. Elas têm muita disposição para aprender novas habilidades. Além disso, são muito curiosas e vivem o pico da criatividade e memorização. Essa curiosidade da criança precisa ser estimulada porque pode ser parte da base da educação. A criança dos primários é marcada pelo aprendizado mais formal, porque ela compreende e elabora tudo o que vivencia e lhe é ensinado. Ela também adquire uma nova imagem de si, mais próxima da realidade, substituindo o pensamento imaginário pelo pensamento lógico. Ela descobre nesse momento assuntos do mundo adulto, como a mentira, a culpa, a morte, e compreende melhor as regras. Professores, nessa idade, as crianças transferem o papel de autoridade dos pais para vocês, professores. Os pais passam a ser companheiros e conselheiros e os professores tornam-se modelos. É comum que elas passem a imitar gestos, falas e até o seu penteado. Entende o tamanho da importância de você viver um relacionamento íntimo com Deus? É dessa forma que você vai estimular que elas também mantenham a amizade com Deus. Utilizem o manual como apoio para as atividades da Escola Sabatina. Agora nós vamos conversar com a professora Tatiane, que vai contar um pouco mais sobre como a classe dos primários pode ser mais atrativa para os alunos. Não é, professora? Verdade. Nessa idade, os alunos gostam de desafio. Desafio e gostam muito, muito de participar. E quando participa, precisa ter recompensa? Muitas. Então os professores precisam prestar muita atenção nisso. E outra coisa, este auxiliar existe para ajudar muito o professor. Então o que tem aqui dentro é preparado exclusivamente para essa faixa etária, porque eles são diferentes. No caso assim, juvenis já começam a ficar mais reservados, eles já ficam tímidos, e os primários já gostam de participar bastante, de estar incutidos no cenário. Então, aqui dentro, professor, tem todas as informações. Leia, estude, tome tempo para preparar os materiais. Não deixe tudo para sexta-feira à noite, porque às vezes sexta-noite está cansado, falta alguma coisa. Então, sexta-feira à noite são detalhezinhos que tenham em casa. Mas então você prepare tudo com bastante antecedência e perceba que eles percebem também quando o professor não está preparado, né, Giane? Exatamente. Quando não está preparado, aí o aluno vai entender que você sabe tanto assim para ensinar, ele pode não te levar a sério. Exatamente. Nós conversamos com alguns primários e sabe o que eles falaram? Nossa, a gente gosta muito de participar e aí quando de repente chega nas atividades prévias, o professor não fez nada. Aí eles perguntam, professor, não vai ter atividade prévia? Aí eles, não deu tempo, puxa vida, e agora? Eles ficam tristes, desmotivados, né? Além de ficar triste, quando fala que não deu tempo, é porque você não está se interessando totalmente pela sua sala, né? Exatamente, então, professor, é muito triste. Preste atenção no auxiliar e nas dicas que nós vamos dar. Exatamente. Então, professora Tatiane, o que nós temos aqui? Qual é a sequência da classe? O que você quer falar primeiro? Primeiramente, as atividades preparatórias, né? Chegando a criança, digamos assim, nós escolhemos a lição número 10 para falar. Então, você vai perceber depois, lendo o auxiliar, esses detalhes. Nesse momento que a criança está chegando, entregue um coraçãozinho. E nesse coração, a criança vai colocar o nome de um amigo que não gosta, veja bem que interessante, né? Porque o tema é ame ao próximo. Ou de um amigo que não conhece. Ele vai levar esse coração para casa e lá ele vai orar por essa pessoa, por essa criança. Agora tente, o professor lá no auxiliar tem as perguntas que ele vai fazer que a criança pense sobre isso. Jesus ama essa pessoa igual você. Então, poxa, se eu tenho raiva dele, eu vou orar por ele, né? Mas Jesus ama do mesmo jeito que me ama. Então, é para pensar. Isso aí, tem várias perguntinhas lá no auxiliar e você vai prestar atenção para fazer. É muito interessante. Logo depois vem o incentivo de presença. Então, a criança que chega na classe, ela vai receber um animalzinho e vai colocar esse animal aqui neste cenário.
E a visita que chega é diferente. A visita já vai receber uma florzinha e essa florzinha vai colocar também neste ambiente aqui. Logo depois, ela vem a este quadro de visitas e escolhe uma lembrança. Então, é um incentivo para que a criança, uma visitinha venha, né? Para que ela se sinta bem e bem acolhida. Então, sabe que ali é um lugar legal. Legal para ficar. E ela vai participar também, já que nessa fase eles gostam de participar, né? Com certeza. Então, isso aqui que nós vimos agora é o incentivo de presença. Nós vimos agora o incentivo de presença. Como fazer com que o aluno chegue na hora certa, como fazer com que ele queira estar ali. Então, agora vamos passar para a próxima fase e entender a sequência da Escola Sabatina dos Primários. Chegamos agora, então, nessa nova fase. E o que a gente tem aqui, professora? Esse aqui é um incentivo ao estudo da lição e ao aprendizado também do verso áureo, certo? Então, nós temos aqui, como toda professora sabe, cada criança tem que ter um quadrinho desse. E aqui nós temos um tamanho GG, na verdade, para mostrar bem, né? Então, a criança chegou, ela vai com a professora e aí ela vai falar o verso áureo. Tá? Ela falou o verso áureo, ela pega a borboletinha e coloca no sábado, no primeiro sábado. No sábado que no segundo, exatamente. Ou então uma florzinha de lótus que pode colocar também neste quadro. Tá? Então nós temos dois modelos que a professora escolhe do jeito que ela quiser, o que for mais fácil para ela, né? E nós temos também o quadro de aniversariantes. Então, aqui neste quadro, olha, veja como ele está colorido, todo bonito. As meninas estarão no coração e os meninos na estrela. Então, a professora pode escolher aí por mês ou por semana, coloca o nome da criança aqui, tem um momento de fazer oração, de agradecimentos, cantar o parabéns e logo depois ela vem dar uma lembrança para essa criança, né? Essa lembrança, ela pode ser feita pela professora, usar coisas comuns, até lápis, borracha, coisas que as crianças usem, né? E importantíssimo, sempre igual, o ano inteiro a mesma coisa para meninas, a mesma coisa para os meninos, para que não haja problemas futuramente. Quem ganhou sabe o que ganhou, né? E quem vai ganhar já sabe também. Então, se ele ganha melhor ou pior, não fica ruim, legal, né? Então, isso daqui é a opção. Aí pode usar tanto a sacolinha? Pode, então pode fazer uma caixinha. Fazer algo diferente, uma caixinha. Isso, use a sua criatividade desde que o presente seja o mesmo, tanto para os meninos quanto para as meninas. Exato. E que se repita durante o ano. Durante o ano, a mesma coisa. Em janeiro ganha uma coisa, em outra, né? Exatamente. Ok, então. Então, vamos dar a sequência na nossa classe. E continuando a programação, o que você apresenta agora? O que apresentamos? Apresentamos agora o incentivo de oferta. Então, como neste trimestre as ofertas estarão beneficiando a divisão sul asiática, e o objetivo das ofertas é justamente construir igrejas e construir dormitórios e 3 prédios para internato. Então, posto o alvo de cada sábado, alcançou a oferta, vai colocar a igrejinha aqui no final do trimestre. Deverão ter aqui 13 igrejinhas. E para acolher a oferta, nós teremos um casal. Na verdade, uma menina vestida a rigor, e ela colhe a oferta numa cestinha, e o menino também vestido, né, a caráter, e tira no chapéu, ele vai recolher a oferta. Isso já faz com que eles participem, né? Exatamente, eles ficam ansiosos. Quem vai eu, escolhe eu, né? E no fim, de repente, um sábado uma menina, no outro sábado um menino, quem sabe num outro sábado os dois, para que haja um movimento maior, né, uma participação maior de todos, né? Isso é interessante. Certo? E que mais? Que mais? Nós temos também o cantinho de oração. O cantinho de oração é um incentivo à oração intercessora. Nele existe um caderno de oração ou então uma caixinha de oração. Nele, no caderno, o primário, né, ele vai colocar ali o seu pedido. Ou então, no papelzinho, anota e põe dentro da caixinha. E esse momento, então, todas as crianças estarão orando pelos pedidos. Pode colocar um casal ajoelhado naquelas almofadas que foram feitas também, especialmente para este momento, incentivando as crianças a orarem uns pelos outros, orarem pelos pedidos deles também colocados ali nesse sábado. Então, legal. No meio do segundo trimestre, a gente tem o Dia das Mães. O Dia das Mães, que é uma data muito especial. E aqui nós temos sugestões de presentes, né, de lembranças. Aqui, como sempre, todo ano a gente sugere, nós temos as mídias, às vezes riscadas em casa, que a gente não usa mais, dá para usar, olha aqui, ó, aqui ela está aqui embaixo, como base, e veja que lindo este sapatinho.
Isso aqui, dá para colocar aqui papeizinhos para recado, uma caneta bem bonita, já entrega assim para a mamãe. Vai ficar toda feliz, né? Então, nós temos aqui sugestões de outros tipos de sapatinhos. No caso, esse outro aqui, ele tem... como chama isso aqui? Um porta-recadinho. Porta-recado. Outro também somente de porta-recado. Aqui, olha que graça. Feito de EVA para colar na geladeira. Pode colocar aqui a foto da criança e entrega para a mãe. Olha que lindo. Deixa na geladeira. Deixa na geladeira. Legal. Exatamente. Temos também um porta-treco. Aqui vai por coisinhas de cabelo, né? Enfim, olha que graça, né? Fácil de fazer. Simples de fazer. Aqui é forrado com EVA. Com EVA. De brilho. De né? brilho. Então, hoje a gente tem variedade de EVA incrível. Então, vamos usar o que a modernidade nos oferece, né? Tem. E também, uma outra sugestão, uma toalhinha pintada aqui. Mamãe, eu te amo. Pode colocar, de repente, colagem, né? Costura. Vai aí. Eu acho que todas as mães usam. Toalhinha pra mão, Pra coloca mão, na bolsa. quando é tá só gripada. colocar numa embalagem bonitinha e já está pronto Fica o presente. Prontinho. Muito bem. E aqui são sugestões. É claro que a professora vai escolher, se quiser outras ideias, melhor ainda, né? São dicas fáceis, dicas simples e que vai agradar com certeza. Porque o presente vindo do filho, a mãe com certeza vai gostar. Então agora a gente vai passar para o estudo da lição da Escola Sabatina. Tudo que nós vimos até agora é de extrema importância, a gente não pode pular nenhuma fase do que foi visto, porque cada fase dessa faz parte do todo que é a Escola Sabatina. Só que o que a gente vê de mais interessante, que a gente gasta maior tempo nisso tudo, é o estudo da lição da Escola Sabatina. A criança lê, estuda a lição com os pais em casa e quando chega na igreja é hora de entender ainda mais, de recapitular. Então, professora Tati, como que pode fazer com que as crianças se interessem ainda mais pelo estudo da lição? Porque é uma parte mais longa, como é que vai fazer com que elas se interessem? Então, primeiramente, a lição deste trimestre ele vai ser dividido em 3 fases, né? Serviço, adoração e comunidade. Então, o serviço, a princípio, ele vai falar sobre ver Jesus. Como que as pessoas podem ver Jesus em nós? E isso abrange a lição 1 a 4. Vão ser divididos, né, para que haja uma melhor compreensão. E com isso o cenário vai mudar e eles sempre participando. Então, encenações, é importante que eles façam parte da história toda, né? Então, por exemplo, no caso aqui nós temos o cenário da lição 10, que é amor ao próximo. Então, temos aqui um caminho, que é a história do bom samaritano. Então, na hora de fazer a história, para que eles, quando eles vivenciam isso, óbvio que vai grava mais no coraçãozinho deles, né? Então, um vai ser o bom samaritano, outro vai ser partes todas da história. Eles querem participar, certo? Então, a segunda fase seria a adoração. Que é das lições 5 a 9. Exatamente. Então, nós vamos aprender por que nós adoramos a Deus. Então, lição 5 a 9. A 9. Comunidade, somos membros da família de Deus, que compreende da lição 8 à lição 13, certo? Então, importante isso, porque essas ênfases vão ajudar os primários, para que eles possam compreender melhor, né? Em 3 fases, argumentando sempre naquele sentido, naquele trimestre, né? Naquele mês. Então, o cenário, lembramos sempre, deve ser mudado a cada mês, para que não haja mistura de ideias, conflito, né, de ideias ali, para que eles possam entender claramente. E até porque a história vai ficar muito mais real para eles, Com né? certeza. Se tiver a participação deles, é bom até perguntar, que gostaria de colocar e tal. Isso. Bom, pelo que eu entendi, serviço, adoração e comunidade. São 3 elementos que durante o trimestre são estudados, que está dentro do currículo Elo da Graça. Exato. Então, professor, estude, nós já falamos, olhe o auxiliar, manual da Escola Sabatina, o manual do professor, porque ali vai ter tudo que a gente falou e o que a gente colocou aqui foi apenas sugestões. Ali você vai ter algo muito mais amplo. Estude aquilo, o aluno vai perceber se você está ou não ligado, né? Exatamente. Em sincronia com o aluno. Exatamente, porque ele precisa disso. O aluno precisa ter um modelo para olhar. Exato. E que seja um professor, então. Uma pessoa preparada e que esteja, que leve Deus para mais próximo do aluno. Com muito interesse, né? Exatamente. Principalmente. Então, professores, agora tenham todos bons estudos e sucesso na sua classe.